Olá, pessoal. O tema do nosso vídeo é improbidade administrativa. A improbidade administrativa ela foi regulamentada pela Lei 8429 de 2000, de 92. A, a improbidade administrativa ela foi consagrada, ela foi prevista no texto constitucional no artigo 37, parágrafo 4º, né? Que lá vai falar dos atos de improbidade administrativa e vai falar quais são as penas aplicáveis no caso de improbidade, e aí remeteu à lei para que a lei defina as hipóteses de improbidade administrativa. Bom, a lei vai dizer quem são os sujeitos passivos, isso quer dizer, quem são as vítimas dos atos de improbidade administrativa. Em linhas gerais, é toda a administração pública, administração direta, administração indireta, tá? Pessoas jurídicas de direito privado criadas às custas da administração pública ou mantidas pela administração pública, ou mesmo pessoas jurídicas privadas que recebam subvenções inferiores a 50% do patrimônio ou receita anual. Então, quem recebe, se eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado lá, uma associação, um orfanato, que receba dinheiro público, tá? Uma subvenção social, por exemplo, e pode ocorrer um ato de improbidade administrativa ali, certo? Já os sujeitos ativos estão definidos no artigo 2º. Quem são essas pessoas? São quem pratica os atos de improbidade, que podem ser os agentes públicos, e aí, no sentido geral, lá naquele conceito do direito penal para a prática de atos contra a administração pública, é um conceito bem amplo lá, botou o pé para dentro do balcão da administração pública é agente público, ainda que seja o estagiário voluntário no primeiro dia de estágio, tá? O mesário na eleição, certo? É gratuito, mas ele está lá, o trabalho dele. Esses sujeitos ativos, né, quem pode praticar, os agentes políticos podem praticar atos de improbidade? Podem, tá? Parlamentares, o STF já se manifestou com relação a ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, membros dos tribunais superiores e chefes de missão diplomática. Esses não respondem por improbidade administrativa porque eles têm os atos de responsabilidade, os crimes de responsabilidade. Então, não responderiam aqui por improbidade administrativa. Tá? Não vejo por que não ocorrer isso. E aí nós temos os prefeitos. Havia uma discussão se cabia ou não cabia, havia um tema de repercussão geral no STF, e aí, quase no final do ano passado, houve o julgamento do tema 576, tá? no recurso extraordinário 976566, foi julgado no dia 13 de setembro de 2019. E ele diz assim, a tese que ficou firmada, que o prefeito ele pode responder tanto lá pelos crimes de responsabilidade, quanto pela lei de improbidade administrativa, porque há uma autonomia das instâncias, certo? Então ele vai responder e o prefeito vai responder na primeira instância ali, perante um juiz de direito. Tudo bem? Nós temos ainda como sujeitos ativos os terceiros. São pessoas que induzem o agente público a praticar o ato de improbidade administrativa. Então, como ele é beneficiado por isso, ou ele ajuda, né, ele concorre ali com o ato de improbidade, ele também vai responder. Quais são as condutas, então, que provocam, que são caracterizadas como improbidade administrativa? Nós temos ali o artigo 9º, o artigo 10, 10A e artigo 11. O artigo 9, ele vai falar dos casos, é o mais grave, tá?
vai falar dos casos de enriquecimento sem causa, aí tem até as penalidades maiores. Temos o artigo 10, que vai falar de dano ao erário. Tá? Ué, mas dano ao erário é menos grave do que enriquecimento sem causa? Sim, porque eu posso praticar um dano ao erário até mesmo de forma culposa. Tá? Mas o enriquecimento sem causa, imagina só um agente público, ele, no exercício da função, ele se enriquecer ilicitamente. Isso é muito grave. Tá? É muito grave. E aí depois vem esse artigo 10A, que ele foi inserido depois, né, foi uma alteração legislativa, conceder, aplicar ou manter benefício tributário em desacordo com a lei. É no caso do ISS, especificamente para municípios. E nós temos os atos, o último, o artigo 11, que vai falar dos atos que atentam contra princípios da administração pública. Aqueles princípios lá do artigo 37, sejam os artigos explícitos ali, ou artigos que são implícitos, artigos que são decorrentes ali, que aparecem depois, né? Mas o princípio da economicidade entra muito, tá, nessa discussão. Bom, depois vocês dêem uma lida no artigo 9º, ele é extenso, ele vai falar, mas a coisa é bem óbvia, tá? Quando você lê as hipóteses, não tem que decorar as hipóteses do artigo 9º, que vai falar do enriquecimento sem causa, mas vocês vão ver que são coisas óbvias, que, olha, isso está errado. A descrição dos atos de improbidade, vocês vão ver, olha, isso aqui é óbvio, isso aqui é punível. E aí vocês têm que perceber o seguinte, a redação leva a crer que os atos de improbidade praticados, a enumeração do artigo 9º, ela, ela, é, ela é exemplificativa. Tá? Que não fala, ó, constitui ato de improbidade, aí dá um conceito geral do que é o enriquecimento sem causa, e no final fala assim, e notadamente, e aí dá as hipóteses. Então, as hipóteses aí são exemplificativas, então podem aparecer outros casos de enriquecimento sem causa que não aparecem expressamente, mas a gente consegue encaixar isso no caput, certo? E aí é importante a gente verificar o elemento subjetivo nesses atos de improbidade. Porque, olha só, o artigo 10 ele vai falar que constitui ato de improbidade administrativa lesão ou dano ao erário por ação ou omissão dolosa ou culposa. E aí a gente verifica o seguinte, a gente tem que investigar o elemento subjetivo, a culpa ou dolo, ela é necessária aparecer nessa tipologia aí dos atos de improbidade ou não. Bom, a questão é a seguinte, no enriquecimento sem causa, eu tenho que ter dolo, até porque não dá para ninguém se enriquecer ilicitamente sem dolo, tá? É um pressuposto. Eu tenho que querer me enriquecer, eu não me enriqueço sem querer. Ah, por um descuido, eu recebi uma mala de dinheiro. Não, não tem como. Tá? O dano ao erário. Aí, dano ao erário, o artigo 10 fala dolo ou culpa. Essa culpa do dano ao erário, ela é bem combatida. Dizem que é inconstitucional o dispositivo, quando ele fala de culpa especificamente, porque aí eu ia aplicar a mesma penalidade no caso de culpa ou dolo. Isso é uma incongruência, tá? Mas está aí no dispositivo. E aí nós temos os benefícios tributários, né? No artigo 10A, dolo, né? Você tem que ter o dolo aí. E os atos que atentem contra a administração pública, os princípios que regem a administração. Nesses casos, eu também tenho que ter o dolo. Eu não posso violar por culpa um princípio que rege a administração, pode acontecer, tá? Mas só vai ser punível como ato de improbidade se houver dolo. Bem? O artigo 12 ele vai falar das sanções que são possíveis ocorrer nos atos de improbidade administrativa, certo? A lei vai dizer que essas penalidades elas podem ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. É uma outra inconstitucionalidade dessa lei, porque a Constituição não fala isso. Ela fala lá quais são as penalidades cabíveis nos atos de improbidade, mas não diz que a lei vai definir
se é um ou outro, qual são aquelas penalidades lá. Mas a lei disse isso, que as penalidades podem ser aplicadas cumulativamente ou isoladamente, certo? Tem um quadro aí para vocês de quais são essas penalidades de acordo com o ato. Por exemplo, perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, enriquecimento, ressarcimento do dano, no caso de dano ao erário, vai ter o ressarcimento, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com a administração pública. Então, essas são as penalidades possíveis. Cuidado que a lei vai ficar falando em bloqueio do patrimônio. Isso, na verdade, não é uma penalidade, isso é uma medida cautelar, tá? A gente vai falar daqui a pouco, mas as sanções são essas que estão aí. Dê uma olhada nesse quadro, é bom vocês imprimirem esse quadro e colocarem visíveis para uma leitura rápida, para tentarem memorizar isso, que isso é bom. Tá? Um detalhe, a pena de ressarcimento ao erário, ela se transmite por herança aos herdeiros. Vamos lá, o seu pai foi considerado improbo, e aí ele foi punido, ele foi penalizado, condenado a ressarcir o erário, o dano que ele cometeu ao erário. Aí ele morre. Tá? Isso vai ser um débito que vai compor a herança e vai se transmitir aos herdeiros. Tá? Isso está lá expresso no artigo 8º da Lei de Improbidade. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só podem ser aplicados após o trânsito em julgado da sentença. Tá? Isso está lá no artigo 20, até porque imagina suspender direitos políticos de alguém provisoriamente. Não dá. Né? Então, tem que ter o trânsito em julgado. Com relação ao ressarcimento erário, o STF decidiu que a ação de pedindo ressarcimento erário ela é imprescritível. Isso foi definido em repercussão geral no STF no ano de 2008-52-475. Tá? Bom, quais são as medidas cautelares, então? A gente tem indisponibilidade dos bens, no caso de dano erário ou enriquecimento ilícito. O artigo 7º vai falar isso, a indisponibilidade dos bens. Embora a lei diga que é uma penalidade, não é uma medida cautelar. Tá? Por exemplo, acabou a ação, o cara foi absolvido, os bens vão ser desbloqueados. Isso aí, sem problema. Enriquecimento, sequestro de bens, no caso de dano erário, enriquecimento durante o processo administrativo. Tá? Isso aparece no artigo 16. Afastamento remunerado do cargo público. O cara está no cargo público, ele vai ser afastado para evitar dele omitir provas, essas coisas e tal, durante a instrução do processo. Acabou a instrução, acabou a produção de provas, ele volta para o cargo. Certo? Então, gente, são essas as considerações que nós tínhamos para fazer em relação à improbidade administrativa e um forte abraço para vocês, tá bom?